Olá, Diego Mangabeira aqui. Nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como liberar a emoção negativa da sua vida, da sua carreira, do seu dinheiro, de tudo aquilo que você está vivenciando agora. E eu vou te falar sobre algumas ferramentas para eliminar emoções negativas e sentir-se positivo agora, né? Quando a gente fala de emoção negativa, você tem que entender que positivo e negativo, eles andam juntos. Então, se você está num momento agora pessoal, profissional, financeiro, que não está trazendo resultados, a gente poderia dizer que esse momento é um momento negativo e não necessariamente que é algo ruim. Tá? Muito cuidado, porque muitas das vezes as pessoas elas tendem a cocriar, né, uma série de fatores por causa daquilo que aconteceu, ou mesmo, principalmente, por causa da matrix mental que nós vivenciamos, essa matrix holográfica que nós achamos que é a realidade, que na verdade é só uma percepção da realidade. As pessoas o quê? Elas começam a entender que na verdade o que é negativo, né? Então você aprendeu religião, você aprendeu na escola, faculdade, pós-graduação, um partido político, alguém te falou aquilo, né? Uma amiga, amigo, ou mesmo o seu parceiro ou sua parceira em relação ao seu relacionamento, fica colocando isso na sua cabeça que pensar negativo é ruim, ou mesmo você já deve ter procurado centenas de vídeos sobre isso e te falaram que negativo é ruim. Negativo é positivo muitas das vezes, e eu vou te falar e vou te provar porque que algumas ferramentas em relação a isso vão poder te ajudar. Por quê? Quando, na verdade, o negativo chega, é porque você precisa de movimento. Alguma coisa está travando você, você precisa o quê? Dar o próximo passo. E como qualquer coisa no universo, uma coisa na existência, nós temos o quê? Que continuar andando para frente e para cima. Nossa evolução, ela não tem fim, não tem começo, meio e fim, não se para nessa existência. Eu não vou usar as palavras, né? A gente tem uma nossa linha de encarnação, vida passada, essa não é a nossa linha. Né? A linha da alquimia da mente é o quê? Você tem uma existência agora, você está se conectando a esse vídeo, a esse podcast, e você também está em outras realidades paralelas e também em outras dimensões, tanto que não existe só matéria, em algumas outras dimensões é só pura energia, correto? E quando você pensa nessa perspectiva, o negativo serve para você, olha, analisa o seu momento. O que na verdade não está bacana ainda, o que você precisa mexer, precisa mudar, precisa dar mais movimento, precisa dar mais ritmo, precisa dar mais vibração, em alguns princípios da lei natural. Outra coisa, se você só tiver positivo, então uma vida, né, we are the world, uma vida simples, só felicidade, né? Nossa, eu quero uma vida assim, que o pessoal te vende na nova era, que é uma religião também, muito cuidado, porque as eras sempre aconteceram ao longo e sempre vão acontecer, porque faz parte da nossa evolução, mas ao mesmo tempo não se trata, por exemplo, que todo mundo vai virar bonzinho, não é isso. O nível de consciência está mudando, está sendo alterado, só que ao mesmo tempo, ser só positivo é você negar o negativo. Você não pode negar o negativo porque na criação, na existência, os dois convivem em harmonia. Essa é a lei das polaridades, o dual. Você não pode, por exemplo, aceitar que uma coisa que existe não exista. Isso está incorreto. O positivo, ser só super confiante, pode te levar a cair do cavalo. Você achar que na verdade nada vai acontecer de ruim, porque o ruim serve para você repensar o seu próprio caminho. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Ou você ser, por exemplo, demitida do trabalho. Divórcio pode ser, por exemplo, você ter machucado alguma parte física, né? Você vai ter que ficar em repouso alguns dias. Ou às vezes, o que aconteceu mesmo comigo, quase morte. Com você pode ser, às vezes, até uma separação, né, de algum bem, né, alguma coisa que você tenha, e na verdade, por motivos financeiros, você vai ter que vender aquilo para conseguir uma grana, para conseguir pagar o que você precisa pagar. O grande lance é, se você, na verdade, superestimar, tá bom? Esse que é o problema. Superestimar o negativo, você vai dar um poder para o negativo. Então, algumas estratégias têm a ver com isso. Pare de superestimar, né? Esse radical super significa o quê? De acima. Você coloca um super sentido para o negativo, como se o negativo fosse maior do que o positivo. Os dois têm a mesma moeda. Como tudo é matemático, tudo tem uma cronologia normal. Tudo, na verdade, tem uma matemática normal. Então, é uma equação. O positivo é tão importante como o negativo é tão importante como o positivo. Se você coloca sempre, porque você aprendeu que o sofrimento é normal, vitimismo é normal, porque a vida é assim, Diego, é só sofrimento aqui, aí você começou a ser bombardeado falando que a Terra é ruim,
que é cheia de pecado, a terra é o mundo das provas e expiações, a terceira dimensão é uma porcaria, falaram para você que matéria, nós somos o quê? Seres que só pensam, por exemplo, em sexo ou mesmo em destruição, o ser humano é ruim por essência. Você começa a acreditar nisso? Né? Você começa o quê? A ser cada vez mais, ao invés de puro, simples e alinhado com a lei natural, a alquimia da mente, como a gente fala aqui, você começa a se desconectar do campo quântico. Que, na verdade, qualquer diferença te leva também ao crescimento. A gente tem que procurar sempre, e você tem que procurar sempre a semelhança. Os dois, positivo e negativo, te levam a um movimento. Só que, ao mesmo tempo, os dois, em cada nível, te levam a consequências diferentes. Então, nesse exato momento, primeiro, negativo não é ruim. Negativo não é ruim. Então, nesse exato momento, pense em relação ao que está acontecendo negativo na sua vida. E eu sei, na maioria das vezes, eu vou te falar uma verdade que você está querendo ouvir e você sabe que você precisa reconhecer. Você, na verdade, gosta de vivenciar o negativo. Porque você ganha a atenção das outras pessoas. As pessoas te ligam, as pessoas te mandam mensagens, as pessoas, na verdade, ficam preocupadas com você. Mas como você, na verdade, não retroalimenta o positivo, tua vida fica assim, estacionada, estagnada, nada acontecendo. E aí você vai procurar o quê? A primeira opção possível. E aí você vai procurar milagres, técnicas milagrosas, receitas miraculosas. E aí o que acontece? Até mesmo no amor, que não é amor, você vai procurar e criar uma carência, vai procurar uma pessoa amada e muitas das vezes o que vai acontecer com você? E você sabe o que vai acontecer isso? Quebra a cara. Por quê? A energia que você está emitindo é uma energia de escassez. E isso não tem a ver com negativo, é a tua capacidade vibracional. É a eletromagnética que você tem, então elétrica em relação ao pensamento, magnética em relação ao seu sentimento, é uma emoção, e logicamente as suas ondas eletromagnéticas elas vão reverberar ao seu redor de uma tendência, cada vez, se a gente pensa em relação à matemática, né? Cada vez mais o quê? Uma energia de escassez, uma frequência vibracional muito baixa em frequências Hertz. E é lógico que isso tende a se repetir se você não fizer outra coisa. Por isso que não é para estacionar por causa disso. É para você repensar, por que eu estou vivenciando essa experiência negativa na minha vida? Em relação ao relacionamento, é para você repensar. Você tem que aumentar a sua frequência para atrair, se você assim o quiser, um relacionamento feliz, com uma pessoa que na verdade reconheça, que queira ser um parceiro ou uma parceira junto com você, não uma competição, né? Outra coisa, dinheiro, né? Que as pessoas adoram de falar de dinheiro, mas na hora de fazer dinheiro, porque você tem que focar em fazer dinheiro, não ficar só pensando. O pensamento e a emoção são ótimos, mas sem atitude, na verdade, você não vai co-criar mais dinheiro, meu amigo, minha amiga. O grande lance é, como que você faz mais dinheiro? Procurando oportunidades, criando mais oportunidades, indo atrás de pessoas, estudando mais, adquirindo o quê? Conhecimento. Se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que ir atrás de quem tem dinheiro. Analisar o que eles fizeram, o que eles fazem atualmente. E você vai ver algumas lições extremamente valiosas, e uma delas é paciência, persistência, longo prazo. É uma coisa que você não tem nesse exato momento. Você quer dinheiro para ontem, mas por quê? Porque, na verdade, você nunca retroalimentou a sua própria paciência. E não tem a ver com dinheiro. Não é a verdadeira causa. A ausência do dinheiro que você está agora insistindo no seu subconsciente, nas suas atitudes, é o quê? Ocasionada por uma falta ao longo de anos de você investir nisso. E não é de uma hora para outra que isso acontece. Você pode até ganhar o seu dinheiro, você pode até ganhar na Mega Sena, na loto do seu país. Você pode ganhar o que for de dinheiro, mas você vai perder tudo. Sabe por quê? Porque você não tem uma mentalidade preparada para fazer dinheiro. Por isso que eu estou te falando, o negativo serve para você repensar. Repense em relação à sua matrix energética em relação ao dinheiro. Repense em relação à matrix energética em relação ao amor, em relação a, por exemplo, estar com uma pessoa, cuidar dessa pessoa. Repense em relação à matrix energética em relação ao profissional. Talvez o que você está vivenciando, né, em relação à parte negativa é o quê? Você está trabalhando num lugar com pessoas que na verdade você não te satisfazem, você fica infeliz lá. Está ganhando às vezes um salário, mas às vezes é um soldo muito pequeno. Você sabe que você merece ganhar mais. Se assim você o merece, né? Porque tem muita gente que fala que trabalha horrores, mas na verdade não trabalha. Não seja também hipócrita. Isso é muito importante. Repense, por exemplo, se você está fazendo muito e não recebendo, alguma coisa tem errado. Mas não é só com você.
né? A tua capacidade vibracional está atraindo aquela oportunidade de escassez. Então, óbvio que essa situação negativa que você está vivenciando exige movimento. Qual que é o movimento? Procure por novas oportunidades profissionais. Vá, por exemplo, crie um perfil no LinkedIn ou vá atrás de oportunidades no LinkedIn, em sites de emprego, alguma coisa nesse sentido, porque movimento atrai movimento. E quanto mais você repensar sobre isso e mudar, alterar para abundância, vai chover oportunidades. Mas não porque tem um monte de oportunidade no mercado. É lógico que tem. Só que ao mesmo tempo porque você não estava enxergando dentro de si essas oportunidades. Então você alterou, né, a sua própria energia, a sua capacidade vibracional para abundância. Mudar do negativo para o positivo é de uma hora para outra? Não, a gente não está vendendo promessa milagrosa e também não é a nossa linha aqui da Alquimia da Mente. Por isso que, se você quer contar com a nossa ajuda, clica no link da descrição para você saber mais como a gente pode te ajudar. E é lógico, a gente quer muito te ajudar nesse momento porque tem muita gente passando por essa mesma dificuldade em relação, Diego, eu não consigo vivenciar o negativo porque isso me faz sofrer, eu não consigo como sair, quais estratégias mais fáceis que eu poderia utilizar. Então clica no link da descrição, independente se estiver no vídeo ou no podcast, para saber mais sobre isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Até logo, tchau, tchau!